Graça e paz da parte de Deus em Cristo Jesus. Hoje estamos na terceira lição da revista da editora Betel, do segundo trimestre de 2024, a qual a revista traz o título Ordenanças Bíblicas, Doutrinas Fundamentais. E o título da lição, Ordenanças para congregar e prestar um culto racional. Nós temos aqui o texto áureo que trata desse assunto, que está em Romanos capítulo 12 e o verso de número 1. A lição tem três tópicos. O primeiro é mostrar que não devemos deixar de congregar. O segundo, falar sobre não perder o desejo de congregar. E o terceiro, destacar que precisamos prestar culto racional a Deus. Racional porque nós somos pensantes. Racional porque nós temos discernimento das coisas. Em outras palavras, nós temos que saber exatamente o que estamos fazendo. Precisamos ser bem conscientes, com reverência, temor e tremor. Nosso tópico de número 1, não deixando de congregar, é uma ordenança bíblica, é uma sugestão, uma orientação. Não deixemos de congregar. Esse é o tom do verbo aplicado. 1.1, subtópico. O que significa igreja e a sua missão? Igreja significa uma missão de todos aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus. 1.2. Os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. Esse habitar aqui não é literal morar na igreja, claro, mas é ser constante nos cultos, nas reuniões, na assembleia do povo de Deus. É fazer parte da igreja no seu movimento local, com os membros do corpo de Cristo, os membros da família de Deus, e os membros em si, como servo, compartilhando, comungando uns com os outros e, claro, vivendo em comunhão. 1.3. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Antes de começar aqui o tópico 2, eu deixo aqui a minha sugestão e exortação. Você que faz parte de uma igreja e que lá tem escola bíblica dominical, reserve aí 1 ou 2 domingos por mês e vá participar da escolinha da sua igreja, porque é de suma importância. O alvo principal é o estudo da palavra de Deus. As orientações, o aprendizado é muito importante para nós que fomos chamados por Deus segundo a Bíblia e temos um caminho a seguir. Então, deixo aí minha sugestão para você. Tópico de número 2. Não perdendo o desejo de congregar. Muitos se decepcionam com os seus pastores ou líderes religiosos, ou por simplesmente frieza espiritual. Então tem alguns fatores, mas na abertura diante desse relato aqui, eu deixo a orientação bíblica e como entendo eu que é inevitável a gente ver, ouvir determinadas coisas, mas a Bíblia traz 2 orientações. Não olhe para a esquerda e nem para a direita. Você tem um alvo na sua frente. E esse alvo a Bíblia revela que é
Cristo Jesus, o consumador da nossa fé. Então, fixe os seus olhos nele, observe a postura, a conduta, a essência, quem de fato Jesus é. Ele para você é justo, ele para você é santo, ele para você é imutável, ele para você é o seu exemplo para seguir. Então o siga. Esqueça os laterais, porque ele, eu garanto, nunca vai lhe decepcionar. 2.1. Consequência ao deixar de congregar. Há consequência, sim. Há percas terríveis, quase que irreparáveis. Não, graças a Deus eu não tenho essa experiência, mas tenho visto muitos e tenho percebido que as experiências não são nada boas, as consequências são terríveis. Então, se afastar da igreja não resolve problema, não nos motiva na vida. É preciso que nós ficamos atentos a esses eventos que têm só se intensificado. 2.2. Porque alguns abandonam a igreja, porque dão ouvido a conversas estranhas. 2.3. Aprendendo com o exemplo de Jesus. Era costume de Jesus estar nas sinagogas para a leitura da palavra de Deus. Então, o nosso modelo é Cristo. Ele começou a congregar quando criança e no seu desenvolvimento de vida congregava. Após o seu ministério ser aberto ou inaugurado, ele continuava congregando no templo, por assim dito, e nas congregações da época chamada de sinagogas. Então, ele deixou exemplos de todos os níveis que nós podemos segui-los. O tópico de número 3. Oferecendo um culto racional. Nós sabemos nos comportar no entrar e sair de determinados ambientes. E um dos ambientes que exige de nós um bom comportamento é a igreja, e principalmente na hora do culto. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrificar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Eu acredito que o Espírito Santo, ele nos traz equilíbrio de pensamento, equilíbrio emocional, equilíbrio sentimental e principalmente equilíbrio espiritual. 3.2. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Isso é uma frase muito comum no nosso meio. É uma frase que em alguns momentos é usada para provocar emoções, mas na verdade é pouca explicada o que quer dizer um verdadeiro adorador. Como aqui é apenas um resumo, eu vou deixar aqui apenas uma ênfase do que eu entendo que é um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador, aos olhos de Deus, é quando adoramos a Deus sem interesse, sem troca de favores. É pelo que Ele é, não é pelo que Ele faz. Então, isso para mim é um nível de adorador. É quando ele se entrega sem olhar para a recompensa. 3.3. Só ao Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto. Pois está escrito:
ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É uma frase que é preciso analisar com muito cuidado. Uma lição bem recheada, aonde trata de assuntos contemporâneos, de costumes que têm se espalhado e se ramificado, e muitos têm aderido ou dado força ao desânimo e aos pensamentos e achado motivos para abandonar a igreja, para tentar cultuar Deus na sua casa. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que o Espírito Santo continue nos guiando em toda a verdade de Deus até que Cristo venha.